aqui para falar então um pouco mais de pandemia, né, Pedro Campos? E está com a gente, para nossa satisfação, o presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, Dr. Juarez Cunha. Dr. Juarez, obrigado por ter atendido o nosso convite. Bom dia para o senhor. Bom dia, Agostinho. Bom dia, Pedro. É um prazer estar aí com vocês. Bom, o assunto é vacinação. Ontem mesmo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou que o que está pegando, e não é novidade para ninguém, é a falta de vacina mesmo, né? Ele estava comemorando, inclusive, o segundo dia em que o Brasil conseguiu imunizar 1 milhão de pessoas, mas tem sido raro, né? São 2 dias, se eu não estou enganado, ontem foi um deles, em que nós vacinamos 1 milhão de pessoas, mas como regra tem sido bem menos que isso. E há o receio, porque ali na frente pode faltar mesmo, né? O Butantan não recebeu a cota do IFA, que estava esperando, a Fiocruz tem adiado as suas entregas de forma sucessiva, e aí surge a ideia brilhante, doutor Juarez, de permitir que as empresas privadas, elas próprias comprem os seus lotes de vacina, para, em tese, pelo que se entendeu, imunizar. O empresário compra as vacinas e imuniza os sócios da empresa, os seus funcionários, enfim. O que lhe parece isso, hein? As empresas privadas, as clínicas de imunização, enfim, vem essa possibilidade de que forma? Bem, Agostinho, eu estava escutando vocês antes aí sobre lockdown. Esse é mais um assunto que leva a um desgaste, né? E sem muita progressão nas decisões, né? Então, as empresas privadas, as clínicas privadas, são parceiras do PNI, sempre foram parceiras do PNI. Exemplo disso é as campanhas da vacina da gripe, né? Que enquanto o Ministério da Saúde faz a campanha da gripe, as clínicas privadas e mesmo muitas empresas compram vacinas da gripe e oferecem para os seus funcionários. Qual a grande diferença que nós temos aí? É não ter vacina, né? A campanha da gripe funciona, essa parceria funciona super bem porque nós temos vacina, tanto no Ministério como no mercado, e se a gente precisar comprar mais, isso existe, né? A diferença da Covid é que a vacina Covid não tem vacina no mercado. Então, se o nosso governo não está conseguindo comprar vacina, como que as empresas ou as clínicas privadas conseguiriam? Se nós não estamos conseguindo suprir o necessário para avançar mais rapidamente, né, a campanha, isso criaria, inclusive, no nosso ponto de vista, até uma competição desleal, porque a partir do momento que tiver uma procura por empresas privadas e clínicas privadas, provavelmente o preço vai modificar, porque atualmente os laboratórios estão priorizando, e a grande maioria deles, em especial os principais produtores, não estão vendendo de forma privada. Eles vendem só para governos. Até porque tem vários contratos fechados e muitos deles também não conseguindo nem entregar o que já estava previsto nos contratos, né? Então, é muito... Por isso eu achei é um desgaste essa discussão, né? Atrapalha mais do que ajuda, né? Não é uma coisa viável, a curto e médio prazo isso não tem como acontecer, porque qualquer vacina que fosse licenciada, mesmo em outros países, criaria também uma grande dificuldade para a utilização no Brasil sem ter a aprovação da Anvisa, né? Isso não poderia talvez ser utilizado no SUS se não tivesse a liberação da Anvisa. E ao mesmo tempo, essas vacinas candidatas que estão mais próximas são vacinas também que já fazem parte do escopo do Ministério da Saúde, né? Então, um exemplo disso é a vacina Sputnik. A Sputnik faz parte de uma ideia do Ministério da Saúde de compra, tanto que agora também a Anvisa vai avaliar as boas práticas lá na planta deles, na indústria, né? Como aconteceu também com a Bharat, que é a produtora da Covaxin, e foi detectado que eu acho muito importante isso, né? Detectado que tinham boas práticas que não eram realizadas de forma adequada, que isso pode impactar na segurança daquele produto. Então, tem esse papel da Anvisa é muito importante. Então, ele avalia a segurança, também avalia a eficácia, né, para liberar, né? Mas a segurança não é só a segurança de evento adverso, né? É a segurança na produção. Vacinas têm que ter um rigor extremo na produção.
E se as boas práticas não estiverem adequadas, isso pode levar a situações que aumentem ainda mais eventos adversos, que é uma coisa que a gente não quer, né? Aqui, no momento que estamos usando um produto novo, que já temos que fazer a vigilância de eventos adversos, se tiver mais algum fator que atrapalhe, isso é muito ruim. Então, a nossa impressão é que é um desgaste para todos os lados, né? Doutor Juarez, o Pedro Campos, bom dia. Esse projeto que foi aprovado na Câmara e que agora está no Senado Federal, ele autoriza a compra de vacinas que não foram autorizadas pela Anvisa, como o senhor permeou aí. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a segurança, né, desses produtos. Claro que a legislação coloca lá que desde que aprovadas por entidades internacionais que fazem o papel semelhante ao que a Anvisa faz aqui no Brasil. E esse dispositivo traz risco para as vacinas que possam vir ser importadas no futuro dessa maneira? Na nossa opinião, sim, né? Eu dei 2 exemplos aí, né, de situações em que a gente ainda está avaliando, né, tanto a planta como as próprias vacinas, para poder fazer a liberação, né? Então, vamos dizer, se a vacina produzida por essa farmacêutica indiana, né, que se chama Bharat, já estiver com uma licença emergencial de outro país e o critério for único e exclusivamente esse, né, tudo que foi visto na visita da Anvisa, à fábrica deles, não seria motivo de não utilizar a vacina aqui, e isso seria um risco, né? Então, eu acho que o papel da Anvisa ele é muito importante. É claro que nós temos que cuidar para que isso também não seja um impeditivo de termos novas vacinas, né? Porque é fundamental, nós já vimos que depender de um produtor não dá certo, depender de 2 não dá certo, a gente precisa de vários produtores e várias vacinas seguras e eficazes. Claro que temos que agilizar, não podemos tornar uma coisa burocrática só por ser burocrática e não aprovar. Nós precisamos de várias vacinas. Avaliando, né, retrospectivamente desde o início. Primeiro, a estratégia inadequada do governo de ter apostado numa vacina só. Felizmente tivemos uma aposta de outra vacina, mas em nível estadual. Felizmente temos essas 2 vacinas, senão não estaríamos vacinando até agora. Agora, tanto uma como a outra, elas não estão conseguindo cumprir aquelas metas que estavam previstas, né? Tanto Fiocruz, né, com Biomanguinhos, como o Butantan, era para estar produzindo em torno de 1 a 2 milhões de doses por dia, cada uma delas, desde fevereiro. E isso não tem acontecido, né? Até a Butantan deu uma boa estocada agora e conseguiu distribuir, mas agora também já veio a notícia de que vai faltar IFA e provavelmente vai atrasar. Então, só para a gente lembrar, março nós tínhamos no cronograma do Ministério da Saúde inicial 46 milhões de doses que acabaram virando 22 milhões de doses, né? Abril eu acho que inicialmente estava com 38 milhões de doses, não sei quanto que vai fechar abril, mas já está se configurando que não serão entregues aquelas vacinas que estavam previstas. E confiar que já teríamos outras vacinas compondo isso, né? Por exemplo, no cronograma do Ministério já tinha a Covaxin da Bharat, né? Desde o mês de março. Já não saiu, mas eram 6 milhões de doses, ou 8 milhões de doses em março, em abril de novo e depois maio. E a empresa ainda não passou os resultados de boas práticas. Depois disso ainda tem que ter avaliação de segurança e eficácia, tá? Depois ter o licenciamento emergencial, né? Ou o registro definitivo. As outras empresas, que são os grandes players mundiais, né, que também já estão na negociação e com previsão de fornecerem vacinas para nós, que é a Pfizer. O quantitativo maior da Pfizer vai ser segundo semestre, né? Eu acho que agora, a partir de abril, tem previsão, abril, maio, algum quantitativo, mas a maior parte de fornecimento da Pfizer vai ser segundo semestre. Isso se tudo der certo, porque a Pfizer também não está conseguindo cumprir com
os países que ela já assinou contrato nesse primeiro semestre, né? A gente pode ver isso na Europa e outros países também, né? A Janssen tem um contrato todo com os Estados Unidos, foi quem investiu na pesquisa e quem conseguiu fornecer subsídio para a pesquisa andar, né? Então, e por isso que essa estratégia, né? Para os Estados Unidos, eles colocaram investimento em 8 vacinas lá, meados do ano passado. Foi estratégico, né? E por isso que eles têm tanta vacina e vão ter para vacinar a população deles e vai sobrar para outros. Tomara que eles, em algum momento, comecem também a disponibilizar essas vacinas para outros países. Porque esse é um outro problema dentro da equidade. Não adianta Israel vacinar 100%, Reino Unido 100%, Estados Unidos 100%, e os países da África não vacinar ou vacinar 10% ou 20%, que é o que é previsto pelo COVAX Facility. Nós vamos continuar com a doença circulando. Se o que está acontecendo aqui acontecer na África, por exemplo, nós teremos cada vez mais possibilidade de surgimento de variantes. Com o surgimento de variantes, cada vez mais a possibilidade das pessoas não ficarem protegidas pela doença natural. Então, quem já teve Covid pode ter de novo, pelas novas variantes. Quem está vacinado pode não responder da melhor forma com as variantes. Então, se nós não tivermos uma vacinação que inclua toda a população mundial, isso vai ficar muito difícil de controlar, né? Então, isso é outra coisa que também leva a uma discussão se colocarmos, né, empresas privadas nessa competição, provavelmente a gente vai estar também furando a fila de países com menos condições de poder se vacinar. Não, né? fora, né, doutor? Inclusive, eu acho que isso, né, são aspectos éticos que a gente tem que avaliar, né? Sim, desculpe até interrompê-lo. Estamos falando com o presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, Dr. Juarez Cunha. Perfeito, o senhor citou o caso de Israel, que a gente cita sempre, né, Pedro, como um exemplo e tal. Tudo bem que é um paizinho desse tamanhinho, né? Mas enfim, mas não adianta Israel estar imunizado completamente se o entorno dele não tiver. Essa pandemia tem essa característica para escancarar para a gente que a gente não vai resolver o nosso problema individualmente se o mundão não tiver resolvido também. E isso também reforça, né, doutor Juarez, na minha opinião, essa ideia de que é um equívoco as empresas acharem, vou imunizar todo o meu corpo de diretores e os meus funcionários, e aí tudo bem, a gente pode voltar a trabalhar normalmente. Me parece que o que está por trás disso é isso, é querer colocar o funcionário para trabalhar, tudo bem, que é necessário, mas não adianta a empresa estar de cabo a rabo imunizada se o entorno dela não tiver, né, doutor? Com certeza. E também aí vai criar outra desigualdade, né, Agostinho? Por que uma empresa rica, poderosa, vai poder vacinar os seus funcionários e familiares e as outras que não têm condições de comprar não vão poder fazer nada, né? Então, na minha opinião, a melhor solução disso, porque eu concordo que a vacinação é uma das formas da gente modificar todo o caos, não só da saúde, mas o caos econômico, né? A melhor solução disso era se os empresários conseguissem comprar, que eu acho que eles não vão conseguir comprar, mas se conseguissem comprar, doar tudo para o SUS. Porque o que está acontecendo? Nós temos os grupos prioritários definidos pelo Programa Nacional de Imunizações, são quase 80 milhões de pessoas, mas o Ministério da Saúde já colocou, e inclusive com esses quantitativos de contratos de compra, de vacinar toda a população acima de 18 anos, né? Então, a previsão do Ministério gira ali em torno de 500 milhões de doses. Se são 2 doses por pessoa, mesmo que a gente vacinasse todo mundo, que não é, porque é só acima de 18 anos, mas sobraria a vacina. Então, se o Ministério não consegue comprar, e se os empresários conseguissem comprar, doasse tudo para o SUS, a gente avançaria na vacinação para chegar a toda a população, inclusive a população ativa em termos de produção, né? Então, essa seria a melhor forma, inclusive, dessa discussão, né? E isso seria interesse para os empresários, né? Fazer com que a vacinação corra mais rápido.
Ouvi vocês falando ali, né? Os Estados Unidos lá vacinando 4 milhões de pessoas por dia. Estados Unidos não tem a tradição que o Brasil tem de vacinar e está vacinando 4 milhões por dia, né? Nós temos quase 40 mil salas de vacinação e nas campanhas de gripe a gente vacina 1 a 2 milhões de pessoas por dia. Então nós temos capacidade de fazer isso. E, com certeza, com as parcerias que estão acontecendo atualmente com universidades, com escolas técnicas de saúde, com parcerias privadas, público, privada, todas as parcerias que estão acontecendo com o pessoal do Exército ajudando, isso tudo nos dá a condição de vacinar. A gente precisa ter vacina. Então, se existisse a possibilidade de empresários comprar, se eles comprassem o que conseguissem comprar, doar tudo para o SUS, que vai andar a fila. Quando eu terminar os 80 milhões de pessoas prioritárias, né, que são 160 milhões de doses, sem pensar a Janssen, que é a dose única, né, mas as vacinas que a gente tem atualmente todas são 2 doses, então para 80 milhões eu preciso 160 milhões de doses. Quando eu terminar isso, vai progredir para o restante da população. Quanto antes eu terminar, mais cedo eu vou progredir para o restante, né? Então, essa seria a melhor solução, né? E eu tenho certeza que os empresários fariam isso porque, como tu falou, é claro que tem o interesse deles, eles sabem que só através da vacinação a gente vai conseguir começar a melhorar a economia. Então, eu tenho certeza que os empresários gostariam de fazer isso, né? Mas daí vem toda uma discussão política, e daí, como eu falei, eu acho que envolve toda a parte ética, né? A gente tirar poder do PNI, desgastar o PNI, desgastar o SUS, isso não é produtivo, eu acho que só, além de não ser produtivo, só atrapalha, né? É criminoso, na minha opinião. Dr. Juarez Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, muito obrigado, viu, pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Até uma próxima, bom trabalho para vocês, um abraço. Muito obrigado. Trânsito.